Pai, purifica o nosso coração, Senhor. Para que possamos ver Tua face, possamos ver a Tua glória para este lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, purifica o nosso coração. Aleluia. Pai, perdoa, Pai, as nossas mágoas, Pai. Pai, perdoa, Pai, que nós fazemos para o nosso próximo. Pai, purifica o nosso coração para que possamos estar, Pai, alinhados, Pai, na Tua presença, Pai. Aleluia. Pai, que a Tua fonte, Pai, venha descer sobre nossas vidas, Senhor. Aleluia. Para que possamos ver a Tua face, para que possamos ver a Tua glória para esta manhã, Senhor. Aleluia. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda poder, majestade,
tempestade, montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te louvarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre os torrentes estabeleceu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do céu e a sua salvação. Tal é a geração dos que buscam tua face, Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. E nessa manhã você tem a oportunidade de ofertar, de trazer a este lugar as suas finanças, para que o Senhor continue fazendo aquilo que Ele quer fazer neste lugar. Então sai do seu lugar e deixe o Senhor usar você, a sua vida. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que é. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. De novo, não importa, não importa as circunstâncias. Agora somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei. Se
sendo apenas servo, serve comigo. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Tu és o meu amado, somente a Ti, Jesus. Os nossos filhos, somente a Ti, Jesus. Eu entrego a minha família somente a Ti, Jesus. Eu entrego o meu trabalho somente a Ti, Jesus. Eu entrego a minha saúde somente a Ti, Jesus. Eu entrego os meus filhos a Ti, somente a Ti, Jesus. O meu coração somente a Ti, Jesus. Não há melhor pessoa para você entregar a sua vida. Não há melhor pessoa para você entregar a sua família, o seu coração, o seu trabalho, as suas finanças, tudo que você fizer, que seja para a glória dele, que seja para a glória de Deus. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Ele está aqui, amém? Pode sentar, amados. Eu queria, antes da gente entrar na palavra, num momento tão importante quanto esse momento que a gente acabou de fazer, que é de levantar a nossa voz em canções, com palmas ao Senhor. Eu quero ver quem está nos visitando nessa manhã. Faça só assim com a mão. Olha aí, coisa boa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é o melhor lugar que você poderia estar. Amém? Foi o Senhor que marcou esse encontro. Não foi você que marcou. Ele é o doutor do tempo, Ele é o dono de tudo. E Ele te atraiu aqui neste lugar. Amém? Quero convidar o meu amigo, meu irmão, Luiz Carlos, para vir aqui à frente para a gente. Luiz Carlos, gente, Deus fez o conhecer. Ele é um cara que mora no meu coração. Ele serve lá na Cairóis. Estávamos juntos lá. Eu fiz esse convite para ele. Ele é um homem casado, tem 2 filhos. Não deu para os meninos vir, né? Porque estava meio doente. Mas tem umas criancinhas meio doentes, né? Nesses dias meu filho também ficou meio doente. Mas nessa manhã quero orar por ele. Eu acho que ele vai se apresentar melhor. As crianças, vão receber a porção dobrada lá na salinha. Deus abençoe. Amém? Vamos orar? Curva suas cabeças. Senhor, nessa manhã nós queremos abençoar Luiz Carlos, que ele venha mesmo ser uma atalaia do Senhor, que ele venha trazer algo que venha nos confrontar, que venha nos direcionar, que venha fazer que a gente saia daqui diferente com a nossa mente, com nossos pensamentos, que a partir de amanhã nós mudemos algumas coisas que nós fazemos, porque a Tua palavra transforma, mas que não seja só em palavras, mas seja em poder, que ela venha nos transformar, que ela venha nos convencer, que ela venha a nos fazer pessoas melhores. Muito obrigado, Jesus, pela presença do Luiz Carlos aqui. Nós nos sentimos muito honrados dele aqui e felizes. Em nome de Jesus, amém.
Bom dia a todos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar conhecendo os irmãos, estar conhecendo essa casa, participando desse louvor. Foi maravilhoso, revendo o Rafael, a Gia, as crianças e conhecendo os irmãos, muito grato a Deus. Não deu para vir com minha esposa, Solange, nós temos aí 12 anos de casados, temos 2 filhos, o Lucas e o Noah. O Lucas tem 8 anos, o Noah tem 3 anos, e eu disse para o Rafael que lá em casa está todo mundo do mesmo mistério, né? Todo mundo doente. Aí eu fui que deu uma melhorada expressiva, mas a gente teve aquela noite com os meninos, né? Tossindo, espirrando, mas nada, é porque os meninos eles são muito assim, saíram para brincar na poeira e de noite a gente já sabe como é que vai ser. E aí ele foi para um aniversário e voltaram desse jeito. Estavam suados, brincando lá e tudo, e já voltaram. Mas estamos bem, graças a Deus. Mas, irmãos, eu gostaria de ir aqui com os irmãos com a palavra do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 1. Capítulo 1 aqui é o testemunho de João Batista acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo tempos tão tensos, irmãos, no nosso país, tempos tão áridos, tão hostis, e com rumores de guerra, né? De dia e noite a gente fica ali, de vez em quando, procurando ver alguma novidade, alguma notícia do que está acontecendo, e rogando a Deus por vidas que estão ali envolvidas em guerras, em conflitos, e chorando, né, o amargo de ver famílias deixando seus lares, deixando a sua vida para trás, para procurar algum lugar seguro em outros lugares, proteção, né, contra a guerra, ver homens se despedindo dos filhos, da família, para proteger a sua nação. Tudo isso, irmãos, é de partir o coração. E é o que nós temos colocado em nossas orações essa semana. Eu, meus filhos, minha esposa, nós temos orado muito para que Deus possa intervir, Deus possa mostrar uma saída. Mas sabemos que esses dias maus, eles já haviam sido previstos pelo nosso Senhor. São sinais de sua vinda. São sinais que antecedem, são os princípios das dores, são sinais que servem-nos de modo a deixar a igreja mais alerta, né? Alerta para a sua vinda que se aproxima. Ele mesmo disse que quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está perto. Glória a Deus. Mas aí, o que nos mantém firmes em tempos de adversidade, meus irmãos? O que nos mantém seguros? O que faz um cristão estar de pé mesmo quando o mundo se abala à sua volta? O que tem feito com que a igreja sobrevivesse ao longo desses 2000 anos, a despeito de tudo que já se levantou contra ela? O texto do Evangelho de João nos traz uma narrativa de como João testemunhava a respeito do nosso Senhor. João capítulo 1, versos de 15 a 18, nos diz o seguinte: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Amém? No centro do cristianismo, irmãos, encontra-se a pessoa e a obra de Cristo. A pessoa e a obra de Cristo é o fundamento e a base da existência do cristianismo, e é aquilo que dá sentido à sua existência, é aquilo que dá suporte à sua existência. O que Cristo é e o que Cristo fez é o sol sobre o qual toda a vida cristã gira em torno.
Então, tudo quanto ele é, Deus em carne e osso, conforme o versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tudo quanto ele fez, morreu em lugar de pecadores, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É sobre isso que João trata nesse evangelho, de modo que lá no capítulo 20, verso de 30 a 31, João deixa claro que a razão pela qual ele escreve esse evangelho, ele disse que havia muito mais coisas que Cristo fez, muitos outros sinais, muitos outros milagres que ele realizou, e ele disse que eu penso que se tudo fosse escrito, fosse documentado, no mundo não haveria espaço para tantos livros, para tanto conteúdo. Aí ele diz, mas estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus Cristo é Deus e crendo, tenham vida em seu nome. Então, vida somente naquele que crê em Jesus. O próprio Cristo disse que crer em quem Ele é e crer da forma certa em que Ele é questão de vida ou morte. Em um dos seus debates com os fariseus, ele disse, vocês morrerão em vossos pecados se não creem em quem eu sou. Então, Cristo é o fundamento. Então, por que nós precisamos crer em Jesus? Por que nós precisamos fazer dele a rocha sólida sobre a qual a nossa existência, a nossa casa é construída? João nos dá 3 razões pelas quais nós devemos crer em Jesus. Notem aí que no verso, nós temos aí 3 razões. No verso 15 nós temos a superioridade de Jesus Cristo. Ele disse que o que vem depois de mim tem contudo a primazia porque existe antes de mim, ele é maior. Nós temos no verso 16 a 17, no verso 16 a 17, nós temos a singularidade de Jesus Cristo. E no verso 18, a sublimidade. Então, por 3 razões nós devemos crer em Jesus e descansar em suas promessas, confiar nele, fundamentar a nossa vida e a nossa esperança nele. Em primeiro lugar, porque ele é superior. Em segundo lugar, porque ele é singular. E em terceiro lugar, porque ele é sublime. Portanto, vamos analisar cada uma dessas expressões usadas pelo profeta João Batista. É difícil distingui-los, né? Aqui, no mesmo texto temos João Evangelista falando, e no mesmo texto temos João Batista falando. 2 indivíduos distintos. Mas o próprio João Batista, o próprio João Evangelista diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome é João. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. E ele fala sobre o testemunho cristão. Mas a primeira razão pela qual nós devemos crer no Senhor Jesus é por conta de sua superioridade. Notem como João descreve. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então ele apresenta aqui uma leitura cuidadosa desse texto, nos mostra que João está expressando que o Senhor Jesus é maior do que ele por 2 razões. O João Batista está querendo realçar a patente de Cristo. Ele está querendo realçar aqui, sublinhar a patente do Senhor Jesus. Ele está dizendo: olha, eu sou um grande profeta, Deus tem me levantado como uma voz que clama no deserto. Milhares de pessoas concorriam para os desertos para ouvirem João Batista pregar. E a despeito de uma pregação dura e ríspida, as pessoas se arrependiam e aceitavam ser batizadas por ele e se tornarem seus discípulos. O que tornava João um homem tão poderoso em palavras e obras. A Bíblia diz em Malaquias que o Senhor enviaria alguém no espírito e na autoridade de Elias para preparar o caminho do Senhor. Ainda é dito que ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais.
Esse indivíduo vinha no Espírito de Deus, com a autoridade de Deus, para pregar aquele povo. Multidões concorriam para os desertos para ouvirem João Batista pregar, deixando assim o próprio sinédrio, né, e o templo um pouco esvaziado, porque as pessoas queriam ouvir uma voz distinta que estava no deserto. Mas quando chegaram lá, esperando ouvir alguma coisa parecida com o que eles viam dos filósofos de Jerusalém ou dos sábios da Grécia, viram um homem que dava testemunho de alguém que estava por vir, do qual era preciso ser recebido com corações contritos e arrependidos. E quando ele vai realçar e sublinhar o caráter deste indivíduo, ele mostra que o Senhor Jesus era superior a ele em duas coisas distintas. Primeiro, em tempo, e em segundo lugar, em obras. O texto diz: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. O Senhor Jesus, no testemunho de João, é maior do que João, porque conquanto João tenha nascido antes dele, e eles sejam primos, e ele tenha nascido antes, 6 meses antes, portanto era mais velho, 6 meses. O Senhor Jesus, apesar de ter nascido de um ventre, de maneira normal, em carne, ele existia antes de João. Ele é superior por isso, porque houve um tempo, se é que podemos chamar de tempo, em que os céus não existiam, as estrelas não existiam para ornamentar os céus, não existia a terra sob a qual encantasse a atenção do nosso Deus, não existiam potestades de anjos, dos quais cantavam dia e noite a sublimidade da grandeza de Deus. E nesse tempo, se é que podemos chamar de tempo, o Senhor Jesus já existia, na comunhão eterna da Trindade, eternamente naquela pericorese, bailando em uma comunhão eterna. O nosso Deus existia, e aprove a Ele criar todas as coisas. E quando Ele criou todas as coisas, e criou a terra, e criou o homem, Ele não se tornou o idólatra do homem, Ele continuou sendo Deus, digno de exaltação e de louvor. Notem, irmãos, que mistério maravilhoso a encarnação de nosso Senhor Jesus. Ali é o ápice da própria humilhação do Redentor, o encarnar, o Criador forjar um corpo para si e se tornar como uma criatura. O próprio Deus, conforme na leitura de Colossenses dessa manhã, aquele que é o Criador de todas as coisas e aquele do qual todas as coisas subsistem por causa dele, ele dá sustentação e vida a todas as coisas. Note que mistério profundo. É Ele que está dando fôlego a Maria, é Ele que está dando ar para Maria respirar, Ele é a causa do pulsar do seu coração. Contudo, Ele depende das entranhas de Maria para ser gerado. Que mistério, irmãos! Porque Ele vem antes de todas as coisas, mas Ele encarnou. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu, Ele tem a primazia, porque já existia antes de mim. Nosso Senhor Jesus Cristo é maior do que João, muito embora o próprio Cristo tenha dito que dentre os nascidos de mulher não havia homem maior do que João. Nós temos a absoluta certeza, e o próprio testemunho de João atesta isso: o Senhor Jesus é maior do que tudo e do que todos, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Em segundo lugar, Jesus é superior em obras, porque Ele é muito mais poderoso do que eu. João Batista dá testemunho, Ele é muito mais poderoso do que eu. Notem, irmãos, que João Batista não realizou nenhum sinal. Não houve curas no ministério de João Batista, não houve ressurreições no ministério de João Batista,
Não houve libertação de oprimidos no ministério de João Batista. Contudo, é necessário um poder espiritual muito grande para conduzir multidões a ouvir um homem com uma palavra tão rude. Então era um homem poderoso em obras. Contudo, nenhuma das obras de João Batista se comparavam às obras de Cristo. Não só, irmãos, deixe-me apresentar aqui apenas algumas coisas. Não só Cristo era superior em obras, porque ele curava e libertava. Não é só isso. Cristo libertava a todos. Há ocasiões em que Cristo cura de maneira específica indivíduos. Ele se detém, ele toca um leproso para curar as suas emoções, depois cura a sua ferida, a sua chaga, a sua enfermidade. Ele é tocado por uma mulher na orla do seu manto. Ele cura a um cego, ele dá atenção, chamai o cego vai até ele, o que quer que eu te faça, ele cura o cego. Há ocasiões em que ele vai à casa do enfermo para curar, como a sogra de Pedro, a filha de Jairo. Ele é poderoso em obras. Há ocasiões em que ele cura no atacado, é assim que chama? No atacado, a Bíblia diz que ele foi e curou a todos. Quando João estava no cárcere, ele mandou os seus discípulos ir até ele. João disse, vai lá e pergunta se ele é mesmo aquele que haveria de vir. Não julguem João, irmãos. Era um homem às vésperas de sua morte, sendo preso e prestes a perder a cabeça, por pregar a verdade. E ele vai, pergunte a ele, és tu aquele que haveria de vir? E quando o Senhor Jesus é indagado pelos discípulos de João, a Bíblia diz que ele começa a curar no atacado, todos os que estavam lá. Ele cura e liberta. Aí diz assim, vai lá e dá essa resposta a ele. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos se levantam e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. João pode dormir em paz agora. Há provas suficientes de que ele é mais poderoso do que João em obras. Contudo, a maior obra de Cristo não foi multiplicar pães, não foi andar por águas, não foi libertar oprimidos de espíritos malignos, não foi essa obra. A Bíblia diz que em uma das suas últimas orações, junto aos seus discípulos, a sua oração sacerdotal, ele primeiro invoca a Deus por si, e ele disse, Pai, eu glorifiquei-te na terra, havendo consumado a obra que me destes a fazer. A maior obra de Cristo, irmãos, foi a cruz. Foi se entregar ao plano eterno do Pai para a redenção do seu povo. A obra de se entregar à cruz, deixar que aquelas mãos santas que curaram enfermos fossem suspensas por meio de pregos, deixar que aqueles pés maravilhosos e delicados que andaram por sobre os oceanos fossem pregados numa cruz, deixar que aquelas costas que se dispôs a carregar os nossos fardos, carregasse a nossa cruz e fosse aceitada. Essa foi a maior obra de Cristo. Nunca João Batista teria capacidade de se colocar no lugar do nosso Senhor. Por maior que fosse a obra do precursor, a obra do precursor era meramente preparar o caminho daquele que viria para realizar a grandiosa obra da redenção. Porque precisamos crer nesse Cristo, porque somente Ele é superior a tudo e a todos. Ele é superior a tudo e a todos. Que implicações há disso para nós, irmãos? As pessoas não precisam, em último grau, de mestres, de profetas. Elas não precisam essencialmente de novos ensinos. As pessoas não precisam de palavras motivacionais, de filosofias ou novas doutrinas. As pessoas não precisam de nada que possa realçar a sua força de vontade, ou algo que possa fazer resgatar o seu valor mais implícito. Não!
as pessoas precisam de um Salvador, de alguém que seja maior do que os gurus que se levantam por aí, supondo ter alguma resposta para as nossas indagações. Nós precisamos de alguém que seja de fato maior, alguém que tenha capacidade de vir e resolver o maior problema do homem, que é o pecado. Nós precisamos de um Salvador que nos liberte deste narcisismo, dessa vontade de colocar o homem no centro de todas as coisas, alguém que direcione os nossos olhos para onde eles nunca deveriam ter saído, para a luz da glória de Deus, alguém que possa resgatar-nos dessa vida distanciada do jardim e nos trazer de volta à mesa da comunhão com o Pai. E nós temos esse indivíduo, nós temos o Senhor Jesus, Ele é maior. Glória a Deus. Em segundo lugar, Ele apresenta-nos que nós podemos confiar no Senhor Jesus, por conta de sua singularidade. Notem o texto do verso 16 e 17. De sua plenitude de Jesus Cristo, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, em primeiro lugar, Jesus é superior. E depois, Jesus é singular. Em primeiro lugar, Ele é singular porque Ele é a fonte de toda a graça que transborda. Ele é a fonte de toda a graça que transborda. Ele é a fonte de um transbordar de graça. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos o Senhor descendo a montanha e entregando as tábuas da lei a Moisés, nós pensamos, muita gente pensa que o Antigo Testamento fala apenas de lei. Mas não, irmãos. O Antigo Testamento há uma fusão de lei e graça. Há uma perfeita fusão de lei e graça. Porque a própria descida de Deus ao Sinai, o fumegar da montanha, o tremor da montanha, a voz que clama entre as nuvens e fumaça, tudo isso é graça. É Deus se dando ao seu povo, em um tratado de suzerano e vassalagem, não é isso? Eu estou resgatando vocês, vocês são escravos, eu estou resgatando vocês, comprando vocês e trazendo vocês para uma terra boa, que eu estou dando a vocês. Portanto, vocês são escravos resgatados, mas que tem agora um novo Senhor, um Senhor bondoso, que deseja fazê-los ser feliz. É um tratado de suzerano e vassalagem, é uma expressão de amor. Quando Deus está dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus que tirei-vos da terra do Egito, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor para descansar, honra o teu pai e a tua mãe, e assim por diante. Há uma expressão do caráter de Deus sendo revelada ao seu povo. O seu povo sempre viveu para conhecer as divindades das nações, caprichosos, deuses caprichosos, que sempre para dar alguma coisa necessitavam, demandavam algum sacrifício obscuro, até de filhos ou coisa parecida. Esse Deus estava dizendo, eu vou estar dando a vocês uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, e quando vier uma nação contra você, com um número de exército maior do que vocês, com cavalos e cavaleiros maiores do que os de vocês, com números de carros maiores do que os de vocês, deles não terás temor, porque o Senhor vosso Deus está convosco, Ele é a própria guerra. Então a própria lei, irmãos, é expressão de graça, porque o que esse povo fez para merecer isso? Esse povo estava no cativeiro, esse povo estava sofrendo. Mas uma semana após a saída desse povo, cheio de riquezas do Egito, e com o Egito humilhado,
Uma semana foi o bastante para fazer o povo murmurar de Deus com saudade das cebolas. O que esse povo fez para merecer isso? Tudo é transbordar de graça de Deus para o seu povo. Veja o homem que Deus levantou como líder dessa nação, Moisés. A Bíblia diz que era o homem mais manso da terra. Ele guia 1 milhão de pessoas do Egito para a terra, para Canaã. Com muita calma, com muita serenidade, mas com a destreza de um líder. Que grandioso líder o Senhor Deus deu ao seu povo. Contudo, Moisés falhou com Deus. Moisés precisava de um libertador. O povo precisava de uma redenção. Moisés precisava de uma redenção. Tanto é que antes de se despedir do povo que ia entrar em Canaã, e ele não, ele disse: após mim se levantará um profeta maior do que eu, a ele ouvi. Então, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que nós temos graça no Antigo Testamento, porque Deus nos deu a lei perfeita, e Paulo disse: não há imperfeição nenhuma na lei. Eu sei que a lei é boa e perfeita, mas veja, irmãos, a lei era incapaz de renovar, de restaurar, de transformar o adorador. Já pensou nisso? O adorador tinha algo a oferecer a Deus por conta dos seus pecados. Ele trazia a sua oferta, ele oferecia no altar, cheio de temor e tremor. O sacerdote recebia a oferta e queimava diante do Senhor. Aquele adorador voltava com os pecados cobertos, mas com o coração do mesmo jeito que estava antes do sacrifício. Mas sabe o que é que Deus propõe a fazer com o seu povo com a chegada do Cristo? Ele disse assim: haverá dias em que eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu gravarei as minhas leis nos vossos corações e lhes darei o meu Espírito, para que nunca mais se apartem de mim. Somente em Cristo nós temos isso, porque em Cristo nós temos um transbordar de graça. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. A expressão máxima da graça está na cruz de nosso Senhor Jesus. A expressão máxima da graça, ou a expressão mais profunda da graça, está na própria encarnação. É Deus se tornando gente, habitando entre nós, suando, sangrando, trabalhando, sendo um bom servo, um bom filho, sendo um bom irmão, sendo um bom mestre, acolhendo a muitos, tratando com carinho, com empatia, com graça. Tudo isso é graça de Deus. Mas tal como um sol que vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito, até chegar o meio-dia, aquele sol da bondade de Deus expresso em Cristo vai raiando e brilhando e brilhando e brilhando, e alcança o seu máximo fulgor na cruz do Calvário, quando lá na cruz ele assume a nossa culpa sobre si, ele carrega sobre si os nossos pecados e diz: está consumado. Em segundo lugar, irmãos, a graça que Cristo dá é um transbordar de graça, porque ele disse que nós temos recebido graça sobre graça. E notem que a expressão usada por João significa uma crescente. É como se João quisesse dizer assim, fitando nós a ele, olhando nós e contemplando a face dele, refletindo o caráter dele, observando as obras dele, nós temos recebido graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça. É um transbordar de graça. Ou como a mesma expressão usada por Paulo em outra ocasião. E a ideia é de um degrau de graça a outro degrau de graça. Então em Cristo nós temos um transbordar de graça. E como isso é visto em nós?
não só naquela tarde fatídica da morte do nosso Senhor, mas quando essa graça se derrama sobre nós e nos salva. E essa graça não vem apenas nos salvar e nos transformar o coração, ela nos confere dons espirituais. Essa graça vem sobre nós e não só confere dons espirituais, ela nos confere o caráter do Espírito que germina em nós e frutifica em nós. Essa graça vem sobre nós, nos conferindo força para suportar os dias difíceis, porque Paulo disse: por 3 vezes eu orei a Deus para que fosse me removido esse espinho na carne, e ele disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em tuas fraquezas. Então nós temos graça sobre nós, de um degrau a outro de graça, para todos os dias de nossa vida. Nós temos graça de Deus, dizendo: não temas. Quando as adversidades vêm, a graça de Deus vem dizendo: não temas, eu sou contigo. Não temas, amarre com força esse nó na garganta da incredulidade, e não temas, porque a graça de Deus está sobre nós dia após dia. Todos nós possuímos, irmãos, algum senso de justiça. Todos nós. Quando nós vemos alguma injustiça acontecendo, nós clamamos para que a justiça seja feita. Mas todos nós somos pecadores. E o nosso senso de justiça é embaçado por causa da presença do pecado. Isso é visto muito perfeitamente quando nós julgamos os outros, as falhas dos outros, e depois julgamos as nossas falhas. Quando alguém cai ali na esquina, quando alguém falha na fé, muitos cristãos dizem: olha ali, está vendo? A vergonha para o cristianismo. Não saudeis pelo caminho, só para que na semana seguinte esse mesmo cristão tropece, e quando ele é visitado por alguém, que é uma expressão de graça, ele não diz assim: eu não sou digno da salvação de vocês. Ele não diz isso. Ele diz assim: eu estava num momento de fragilidade. Está vendo? O julgamento é tenso e sempre favorável ao indivíduo. Mas aonde nós temos a expressão de graça e de justiça de maneira completa e perfeita, é somente em Cristo Jesus. Isso é uma expressão, um transbordar de graça na cruz. A Bíblia diz que a justiça e a paz se beijaram. Onde isso aconteceu? Na cruz. Na cruz de nosso Senhor Jesus, a justiça e a paz se abraçam. Como pode? Agora Deus pode ser justo e justificador daqueles que creem no Senhor Jesus. Em último lugar, meus irmãos, nós precisamos pensar que a terceira e última razão apresentada por João para nós crermos no Senhor Jesus está aqui bem destacada no verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. João está argumentando que nós devemos crer em Jesus, porque Ele é superior. Não há ninguém que seja maior do que Ele. Tome todos os homens da antiga aliança. Tome Moisés, Jó. Tome Abel e o seu sacrifício e o seu sangue que clama. Tome Abraão, amigo de Deus. Tome Enoque, o que andou com Deus. Tome Elias, o príncipe dos profetas de Israel. Tome Jeremias, o profeta chorão. Tome todos os profetas, os maiores homens de Deus, que palmilharam essa terra. E o melhor da lei derrete-se ante o sol da justiça de Cristo. Não há ninguém melhor do que Ele. Não há ninguém maior do que Ele. Tome todos os imperadores, todos os poderosos desse mundo, e todos eles são figuras insignificantes diante da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é maior. Ele também é singular, porque não há ninguém igual a Ele. Por melhor que Moisés seja, sendo um intermediário entre Deus e o seu povo, levando a lei,
Moisés não se compara ao que Cristo deu. Moisés dá a lei ao seu povo, mas Moisés é incapaz de gravar a lei no coração do povo. Mas Cristo tanto pode transformar o coração, como fazer dele um altar ou uma arca onde a lei do Senhor será guardada. Então ele é singular porque não há ninguém igual a ele. Mas em terceiro lugar, ele é sublime, porque ninguém pode ocupar o lugar que ele ocupa, porque ele é Deus. Então, notem que a última expressão de João, nessa passagem aqui, é que ninguém jamais viu a Deus. Eu me lembro de Moisés dizendo para o Senhor: Senhor, me mostre a tua face. E Deus dizendo a Moisés: Moisés, ninguém me vê e sobrevive. O homem não tem a capacidade de fitar a face de Deus. Deus ainda é gracioso com ele por deixar que Moisés ficasse na fenda da rocha, enquanto ele transpassa de um lado do monte para o outro, e descobre os seus olhos, que estava parcialmente coberto, para que Moisés pudesse ver as costas de Deus, por assim dizer. Tudo isso, a expressão usada, passar de um lado para o outro, a ideia do texto é fazer passar toda a sua bondade sobre Moisés. Olha que ideia bonita. Moisés, eu vou passar de um monte para o outro. A ideia da linguagem é: vou fazer passar toda a minha misericórdia sobre você. Essa é a mesma linguagem do jardim, quando na viração do dia o Senhor fazia passar por Adão, né, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia. Mas ninguém jamais viu a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus é glorioso. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a soma de todas as perfeições eternas. Tudo que Deus é, a sua onisciência, a sua onipresença, o seu poder absoluto, a sua santidade, a sua justiça, a sua verdade, a sua simplicidade, todos os atributos de Deus somados são uma expressão de luz que nenhum sol jamais pode copiar tal brilho. Ninguém jamais pode ver. Ninguém jamais viu a Deus. Mas como Deus pode se mostrar ao seu povo? Através de Cristo. É quando o Cristo encarna, é quando o Senhor Jesus vem e deixa registrado em páginas indeléveis das Escrituras Sagradas o seu caráter, a sua bondade, o seu ministério. Nós conseguimos contemplar quem é o nosso Deus olhando para o Senhor Jesus. Um dos discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E ele disse: há tanto tempo estou convosco. E como você me diz, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele tem um lugar que não pode ser ocupado por nenhum outro. Ele é o próprio Deus. O Deus Filho que está ao seio do Pai foi quem revelou o Pai para nós. De modo que é através dessa luz inefável, do brilho, da bondade de nosso Senhor Jesus, que nós somos transformados dia após dia. O grande propósito para aqueles que fundamentam a sua esperança em Cristo Jesus, o grande propósito de Deus para mim e para você, é nos conformar à imagem de Cristo. Olha que grandiosidade, irmãos. João dizendo em sua epístola: amados, nós não sabemos o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós o veremos, porque seremos semelhantes a Ele. Ele está dizendo assim: eu não sei bem como é isso, mas eu sei que quando Ele se manifestar, quando nós formos glorificados, quando o nosso corpo, isso que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir de imortalidade, nós recebemos a sua glória em nossos próprios corpos mortais, agora eternificados com a sua grandeza, nós brilharemos com o seu fulgor, poderemos ver a sua face, seremos semelhantes a Ele.
Esse é o propósito final de Deus para nós, irmãos. Aqui o meu arremate. Ninguém pode ocupar o lugar de Cristo, porque Ele é Deus, Ele é sublime. Mas nós podemos estar do seu lado. Essas palavras servem-nos de alento e esperança em dias como esse que nós estamos vivendo. Servem-nos de alento e esperança em dias como esse que estamos vivendo, irmãos. Nós precisamos continuar com os nossos olhos fitos na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança, nossos corações precisam arder dia após dia de amor, de paixão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele realizou, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele recomendou ao seu povo, deve encantar-nos, encantar as nossas ações, as nossas obras daqui para frente. Porque quando a nuvem ficar espessa, quando a noite vier, quando os dias se tornarem ainda mais obscuros e nós estivermos aqui, o nosso coração não temerá, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos o que Ele já conquistou para nós, nós sabemos que não se trata, a vida não pode ser resumida nos sofrimentos dessa terra, não, há algo maior. Eu preciso começar a enxergar o mundo e as circunstâncias sob a perspectiva daquele que sofreu e hoje está sentado em um alto e sublime trono, intercedendo por mim. E eu devo confiar que Ele está conduzindo a minha vida a bom termo. A sua vida e nada que está acontecendo com ela é em vão e é por acaso. Ele está conduzindo a sua vida. Romanos capítulo 8, irmão, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Qual é esse propósito? Ele diz, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ele está dizendo que todas as coisas concorrem para isso. Deus está esculpindo em seu caráter, em seu coração, a imagem de Jesus. Deus está santificando a sua vida através dos bons momentos e das tribulações. Deus está esculpindo o caráter de Cristo através de todas as circunstâncias que acometem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele está nos preparando para o céu, porque como a J.C. Ryle disse, Ele não levará ao céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Portanto, Ele está me preparando. Ele está lhe preparando. Nós podemos crer nesse Senhor Jesus, porque aquele que em nós começou a boa obra, Ele irá completar até o último dia. Olhemos para o Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nos firmemos nele, meus amados irmãos. Vivamos para a glória dele, porque só aí nós encontraremos satisfação. Fizeste-nos para ti, ó Deus, e para ti somente, e inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Então aquiete o seu coração e repouse nele. Fique os seus olhos nos olhos de Cristo. Continue olhando para Jesus. E como Paulo disse, nós seremos transformados dia após dia, como que pelo Espírito de Deus, na própria imagem que ficamos. Amém? Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer pela tua palavra, por tudo quanto ela tem dito para nós nessa manhã. Deus, que o Senhor tenha fortalecido e fortaleça o coração de cada um dos teus filhos e o meu. Que o Senhor fortaleça os nossos corações, Senhor, nessas palavras. Amém. Que o Senhor nos fundamente cada vez mais. Que o Senhor nos faça enxergar aquilo que Cristo fez na cruz. E aquilo seja o nosso pão diário. Que a obra de Cristo na cruz seja o nosso alimento diário. Que a obra de Cristo na cruz, meu Senhor, seja a nossa motivação diária para viver para a Tua glória. Que olhando nós para Cristo, Senhor, nós possamos ver
ser o fim da nossa esperança. Ele agora está assentado em um alto e sublime trono. Espiritualmente já estamos assentados com Cristo nas alturas, mas chegará o dia em que o nosso Senhor Jesus voltará dos céus para governar este mundo com vara de ferro, e a tua igreja estará sentada com Cristo em um trono de glória. Deus em Cristo Jesus. Senhor, renova a nossa esperança na volta do Senhor Jesus Cristo e nos mantém de pé, firmados naquilo que Cristo fez por nós. Para a glória do teu nome nós te oramos e te suplicamos. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade. Que bom, né, irmãos? Uma palavra dessa sim, que enche nosso coração de esperança. Sabemos que nós estamos seguindo aquele que era, que é e que há de vir. Não sei se você conseguiu compreender, mas todo o culto desde o início, falando sobre a soberania de Deus, de quem Ele é, as canções que foram cantadas, que isso seja forte no nosso coração, que nós entendamos o Evangelho, que é manifestar o Cristo, aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Quero agradecer ao Luiz pela presença. Eu creio que foi a primeira de muitas.